Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do programa As 10 Mais do Dia. Hoje é 26 de agosto e nós vamos repercutir as principais informações do dia, destacando as notícias que foram destaque nos principais veículos de comunicação do país e também da região. Confira. Família foge de agressor e menino de 8 anos denuncia abuso do padrasto. Este caso aconteceu em São Paulo, mas a família é aqui do município de Mombaça. Nós vamos conferir ainda hoje todas as informações. Primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil completa 6 meses nesta quarta-feira. A pergunta que não cansam de fazer a Bolsonaro na internet. Nós vamos saber que pergunta é essa. Filha da deputada Flor de Lis fez buscas por matador na web, aponta a investigação. Bolsonaro diz que espera definir até a próxima sexta-feira o valor para a renovação do auxílio emergencial. Fraudes na saúde provocaram prejuízo de mais de 18 milhões de reais lá no Distrito Federal. Novo coronavírus dá trégua e Nordeste tem menor participação de casos da doença em 4 meses. Vamos já entender essa história. Jovens de 20 a 29 anos têm a maior alta na incidência de Covid-19 aqui no Ceará. Mulher é estuprada e no dia seguinte torturada pela namorada do agressor. E nós vamos conferir ainda. Reabertura das escolas públicas e privadas no Ceará pode ocorrer gradualmente até outubro, segundo proposta do governador do Ceará. Eu sou Célio Teixeira e faço um convite muito especial para os amigos e amigas que acompanham as 10 mais do dia. Vamos acessar o canal do Célio Teixeira, as minhas redes sociais, é muito fácil. Se inscrevam lá no canal do Célio Teixeira no YouTube, cliquem lá no sininho para serem notificados dos novos vídeos. Esses vídeos que eu produzo de segunda a sexta para todos vocês. Vamos falar do dinheiro recebido hoje pela mulher de Bolsonaro e também da Covid-19. Estas e outras informações, além do casos de estupro, que parece que está virando moda no país, com repercussão aqui no município de Mombaça, nós vamos trazer todas estas informações e outras a partir de agora. O primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil ocorreu em São Paulo e completa 6 meses nesta quarta-feira, dia 26. Um homem de 61 anos, residente na capital paulista, que tinha feito uma viagem para a Itália entre 9 e 21 de fevereiro, é considerado o primeiro registro de contaminação da doença no país. À época, naquele período, ele procurou um serviço de saúde com sintomas respiratórios. A confirmação ocorreu no dia 26 de fevereiro, portanto aniversariando hoje, após ele ser submetido a 2 exames que deram positivo para a infecção. Na ocasião, outras 30 pessoas da família do paciente foram colocados em observação. Desde então, o número de pessoas vítimas da doença só cresceram no estado de São Paulo e, por que não dizer, em todo o país. Nesta terça-feira, ou na última terça, o país já registrava mais de 3 milhões e 600 mil pessoas contaminadas, com mais de 116 mil mortos em todo o país. Na segunda-feira, dia 24, Queiroz entrou no ranking mundial dos assuntos mais comentados no Twitter. E, pelo visto, o nome do ex-assessor do filho de Bolsonaro vai continuar soando com pergunta ao presidente do Brasil. Após virem à tona supostos depósitos entre 2011 e 2016, realizados pelo ex-assessor de Fabrício Queiroz e pela esposa dele, Márcia Aguiar, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, Queiroz não saiu da cabeça dos internautas e levou até mesmo Bolsonaro para os assuntos mais comentados do Twitter. O estupim para essa enxurrada na internet se deu com a ameaça do presidente Bolsonaro, que tal e qual o seu Madruga no Caceta e Planeta disse ter vontade de encher a boca de um repórter de porrada, pois o jornalista perguntara sobre os cheques que Queiroz colocou na conta da primeira-dama, no caso de Michele. Isso foi assunto repercutido em praticamente todas as redes sociais nos últimos dias. Bem, gente, mas outro assunto também que repercute demais é o caso lá da deputada Flor de Lis.
Marzi Teixeira da Silva, filha da deputada federal Flor de Lis, ganhou da mãe uma missão. Mas olha que missão: contratar alguém para matar o pastor Anderson do Carmo. Segundo os investigadores, a deputada entendia que isso seria melhor do que se divorciar de Anderson do Carmo. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, descobriram que Marzi pesquisou no Google por termos que a levassem alguém para executar o serviço. Ela postou lá e procurou: assassino onde achar. Alguém da Barra Pesada online. Ela usou esse sistema para tentar descobrir quem poderia fazer o serviço. Marzi também fez buscas por venenos. O pastor foi hospitalizado ao menos 5 vezes com sintomas de envenenamento, segundo a polícia. Ela pesquisava lá: veneno para matar pessoa que seja letal e fácil de comprar. Cioneto de cobre. Ela saiu pesquisando tudo isso e aí só junta as provas de que a família armou tudo. Da esposa aos filhos, hoje praticamente todos na cadeia, mostra o quanto essa família vivia da maldade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que espera até uma definição até a próxima sexta-feira sobre o valor das próximas parcelas do auxílio emergencial a serem pagas pelo governo até o fim do ano, depois que o anúncio da renovação do programa previsto para esta terça-feira foi adiado. Logicamente, não batemos o martelo ainda. A gente espera que até sexta-feira esteja quase tudo definido para nós darmos mais uma ajuda, que é obrigação nossa. Não é favor não, ajudar o Brasil a sair da crise que ainda temos. E venhamos então a voltar à normalidade, disse Bolsonaro em discurso na abertura do Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, lá no momento que ele pronunciou. Então vamos esperar que até sexta-feira já tenha esse valor aí e se realmente vai se estender até dezembro. Preso preventivamente nesta terça-feira, o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho, é apontado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como chefe de uma organização criminosa com poder letal. Araújo e mais 6 pessoas foram alvo da segunda fase da Operação Falso Negativo, que investiga suposta irregularidade na compra de testes rápidos para a detecção da Covid-19. Segundo os investigadores, Francisco liderava um esquema de direcionamento de contratos que envolvia a cúpula da pasta com provas contundentes dos crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro contra a ordem econômica, formando um verdadeiro cartel. Uma organização criminosa baseada na corrupção ativa e também passiva, com o consequente prejuízo de mais de 18 milhões de reais aos cofres públicos. Enquanto os outros estão morrendo, os espertalhões tentando se dar bem à custa do sangue e da desgraça dos outros. Que país é este? O novo coronavírus está dando uma trégua no Nordeste. A região responde agora por cerca de 30% do total de casos de Covid-19 registrado pelo Brasil, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. É o menor patamar de participação no total de diagnósticos no país em 4 meses, ou seja, em 4 meses o Nordeste, agora que veio cair a questão da contaminação. É o menor patamar, portanto, de contaminação do país, do Nordeste, durante todo esse período. O percentual, hoje em 30%, já esteve próximo dos 40%. A região ainda é a segunda com mais contágios da doença, depois do Sudeste. Lá no Sudeste tem 35%. No Ceará, a velocidade de contaminação pela Covid-19, de um modo geral, está reduzindo, mas os vírus seguem se propagando e de junho a agosto, nesses 2 últimos meses, os jovens de 20 a 29 anos são proporcionalmente o grupo etário dividido de 10 em 10 anos que mais registrou alta na contaminação. As pessoas mais jovens, aí, entre 20 e 29 anos, são aqueles que mais, mesmo caindo o número de infectados, mesmo caindo os mortos aqui no Ceará, essas pessoas subiram a capacidade de adquirir a doença. Só para que nós possamos ter uma ideia, no começo, o total de contaminados dessa faixa etária, dos 20 a 29 anos, era 14,61%. Agora já chega
a um valor bem mais elevado. No dia 15 de agosto, essa proporção subiu para quase 17% no total. A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu a namorada de um... Gente, que história! Olha o que aconteceu. A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu a namorada de um suspeito de estupro por agredir a vítima da violência sexual em Fortaleza. A agressora teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira. O homem está foragido, aquele que estuprou. Mas olha o que aconteceu. De acordo com a Polícia Civil, no sábado, dia 22, uma mulher foi estuprada no bairro São Gerardo, na capital. No dia seguinte, Yara de Oliveira Feitosa, de 19 anos, procurou a vítima e a agrediu. A mulher, além de ter sido estuprada, foi agredida pela mulher do cara que fez isso. A mulher confessou o crime e foi presa em flagrante no dia da ação. Conforme a Polícia Civil, agentes do 3º Distrito Policial realizam buscas para tentar identificar e prender o suspeito do estupro. A mulher, além de ter sido estuprada, a mulher do cara, namorada, que tinha envolvimento, terminou agredindo a outra, praticou atos absurdos com ela. Duas ações contra uma mesma pessoa. Duas ações lamentáveis. A reabertura das escolas públicas e privadas no Ceará, com atividades presenciais, está prevista para começar em setembro, segundo o secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto. Em entrevista à imprensa do Ceará, Cabeto explicou que uma proposta de retomada em fases foi estruturada pelo governo do Ceará, mas deve passar por a avaliação do Comitê Científico ainda nesta semana, antes de ser formalizada. Palavras dele: fizemos várias reuniões com os secretários municipais e estaduais de educação, com os reitores, economistas e também epidemiologistas. E agora vamos levar as propostas para esse comitê, destacou o titular da SESA, da Secretaria de Saúde do Estado. Segundo Cabeto, entre as propostas há um plano de retomada das atividades presenciais nas redes de ensino público e privada, que segue os mesmos moldes do plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais do Estado do Ceará. Portanto, deve começar em setembro e até outubro essas atividades devem começar a voltar aos poucos, de forma controlada, às aulas no Estado do Ceará. Gente, agora, para encerrar, nós vamos repercutir, lamentavelmente, essa última semana passada e essa última, tem sido de muitos casos aí de estupro. Quem não lembra daquela criança de 10 anos que engravidou lá no Espírito Santo, veio para o Recife, vocês já sabem muito bem dessa história. Mas olha o que aconteceu e agora com reflexos aqui no município de Mombaça. Um homem acusado de abusar da enteada de apenas 8 anos. Os abusos teriam acontecido na casa onde viviam em Mombaça, aqui na zona rural do Ceará, viu? Na zona rural de Mombaça. Após viver um relacionamento conturbado e se separar do marido, mãe e criança foram morar com a família no interior de São Paulo, onde a mulher finalmente teve conhecimento dos abusos após a denúncia da filha. Com dores na barriga, a menina contou para a tia que foi abusada pelo padrasto e que era ameaçada por ele caso contasse para alguém. A criança passou por exames que comprovaram os abusos. Agora, a família aguarda a investigação da polícia para que o acusado seja preso. Esse fato aconteceu em São Paulo, mas dessa denúncia, né, da criança ter coragem de entregar, depois da separação aí, aconteceu em São Paulo, só que a família é aqui do município de Mombaça, e isso tem repercutido nas últimas 24 horas em todo o município e na região. Aliás, gente, a quantidade de casos de estupro que tem se anunciado nos últimos dias é algo fora do comum. É preciso que a justiça, que as autoridades desse país punam de forma exemplar para evitar novos absurdos. Estamos encerrando a participação de hoje. Conto com todos vocês para se inscrever lá no meu canal no YouTube, Célio Teixeira, nas minhas redes sociais, e já faço o convite para amanhã estarmos novamente aqui trazendo as 10 mais do dia para todos vocês.